cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Deus tem nos concedido de chegar até este santuário para juntos podermos nos alegrar e também adorar o nome do Senhor. Eu quero, sem perca de tempo, pedir à igreja que, por gentileza, abra sua Bíblia comigo e já deixe o texto localizado. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Enquanto você procura, eu quero ser bem sucinto, mas também não posso cometer aqui uma gafe, uma falta de ética, em louvar a Deus pela vida do pastor José Carlos de Lima, que acabou se tornando um amigo, porque já estamos em contato há alguns meses, haja visto ele estar agendado para estar comigo ministrando na nossa EBO ali em São Paulo, e por ter estado aqui, passado alguns dias com ele, inclusive hoje estivemos almoçando juntos e realmente é bom orar pelo nosso pastor. Estava ruinzinho da barriga, não pôde nem comparecer à EBD, mas está lá firme, com viagens marcadas. Inclusive temos uma escola bíblica no sábado, na sexta-feira que vem, né? Ele chega e a gente já vai estar ministrando ali. Então eu quero agradecer pela vida do pastor José Carlos, a sua esposa, casal muito amável e simples, como se não vê constantemente por aí pessoas naquela posição se comportarem com tanta humildade. E também louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Severino Felipe, falei correto, que é o nosso pastor hoje. Então ele faz assim, irmãos, eu faço também. Ele abaixa, eu abaixo também. É o meu pastor aqui hoje, né? Deus abençoe, obrigado por nos receber tão carinhosamente, tão respeitosamente. Ao senhor, sua muito digna esposa, a irmã Joselma. A irmã Joselma está por aí, né? Quando eu vi a irmã Joselma e o pastor Felipe, não deu tempo, que eu converso muito, e eu só fico quieto se o pastor ficar, mas ele puxou o assunto aí, não deu tempo, né? Mas eu ia perguntar aonde vocês bebem água, para me levar uma garrafinha, né? Para minha esposa e eu beber um pouquinho, que eu achei que eu estava bonitão e jovem. Mas depois que eu vi o senhor, eu vi que eu rodei murcho, irmãos. Deus abençoe esse corpo de obreiros, que Deus continue multiplicando as bênçãos sobre vocês. E o Mangabeira 1 está mais bonito. Eu estou igual a rainha de Sabá, né? Que o povo diz, pastor, o senhor vai no Mangabeira, é uma igreja abençoada, né? E eu estou maravilhado. Muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe vocês. Que eu seja realmente um bom garçom de Deus para a igreja, não só para a mocidade, né? Para a igreja. Deus abençoe o nosso diácono, que com carinho, diácono Diego, juntamente com toda a liderança da mocidade. Que Deus me use, mas com força, para me vir um dia no congresso de vocês. Porque eu sou meio coroa já, mas eu gosto de mocidade, viu? O povo fica postando os vídeos aí que eu sou meio linha dura, mas eu gosto da mocidade também. E a mocidade do Nordeste em particular é uma mocidade que aguenta a palavra, né? Porque tem aprendido com quem ama também a palavra. Então, muito obrigado de coração. Queridos, por gentileza, quem encontrou o segundo livro dos Reis, capítulo 4, diga amém. É de costume se pôr de pé aqui para ler a Bíblia? Então, se coloque de pé, por gentileza. Eu gosto de seguir o costume do pastor Zé Carlos, parece que não é muito costume dele, né? Mas como o senhor disse, se eu quiser, pode, aí vamos fazer a leitura juntos aqui do capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Todos encontraram? Diz assim a minha Bíblia: ora, clamou ali uma certa mulher das filhas ou das esposas dos filhos dos profetas. Clamou Eliseu dizendo, o teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. E o credor veio para levar consigo meus 2 filhos, para que eles sejam servos. Eliseu disse a ela, o que eu farei por ti? Conta-me o que é que tu tens em tua casa. Ela então disse, tua serva não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos,
vasos vazios, não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu colocarás de lado aqueles vasos que estiverem cheios. Assim, ela se foi diante dele, fechou a porta diante de si e de seus filhos, que trouxeram os vasos, para que ela os enchesse. E sucedeu que, quando os vasos estavam todos cheios, ela disse a um dos filhos: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso. E o azeite então parou. Olhe para cá, diga assim comigo: a crise nunca foi de vaso. Tome assento, queridos. Amada igreja, com permissão do nosso pastor, eu quero tomar 2 minutinhos para no final não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Por misericórdia de Deus, eu sou escritor de 3 obras literárias, obras registradas e catalogadas. Não é livro que eu escrevi em casa e imprimi, não. Foi feito na editora RR, com muito carinho, são todos registrados na Academia de Letras. São livros de fácil interpretação, mas de muito crescimento espiritual. Eu demorei muito tempo para escrever o primeiro, depois escrevi mais 2 e lancei o último agora o ano passado, e agora vou tirar uma férias desse negócio, que não é muito barato. Mas eu tenho um livro que tem por título Betume, Tapando Todas as Brechas. É uma mensagem que eu preguei em Camboriú há 15 anos atrás, e toda a escola bíblica que eu vou, que o pessoal lembra: pastor, prega o Betume, eu tenho que adaptar ela para pregar em outros eventos. Por quê? Eu falo de Noé, como ele conseguiu ficar 1 ano e mais ou menos 17 dias dentro de uma caixa de madeira, trancada por fora, boiando sobre as águas. E lá dentro estava a mulher, os 3 filhos e os 3 filhos, as 3 noras e a esposa. E nenhuma das filhas jogou a nora pela janela da arca. E nenhuma das noras jogou a velha pela janela da arca. Isso é um milagre, irmãos. Isso aqui eu falo para famílias e obreiros. Como envolver a mulher no projeto? Não é fácil, não. Envolver a mulher num negócio que durou não sei quantos anos, porque ninguém sabe o tempo real da construção. Dizem 120, uns, mas não tem nada a ver com o tempo da arca, você vai ver aqui. Mas aqui tem tamanho, dimensão, muita coisa boa, né? Eu que tenho uma mulher há 33 anos, a mesma, né? Comecei a namorar com 17, com 20 eu casei, fiz 50 esse mês de janeiro agora, e estou com a mesma. Eu entendo como é que faz para envolver mulher em projeto, viu? Está escrito aqui: leva no shopping, dá uns presentes, irmão, deixa ela alegre, e depois você fala: o pastor mandou nós lá para a igreja do bairro Tatu. Aí ela vai. Não é fácil, não. Depois eu escrevi o Penina. De tanto ver as pessoas criticar a Penina, eu fui ler a Bíblia um dia e falei: deixa eu ver se essa mulher é tão ruim mesmo. E eu descobri que Penina não é tão ruim. E aí, lendo o texto, Deus falou: prega essa mensagem. Penina vai curar o teu coração. Muitas irmãs, muitas pessoas doentes na igreja da alma, do psique, porque é uma das maiores doenças hoje elas são doenças na alma, no psicológico. E esse livro aqui eu mostro que Penina não tem culpa nenhuma do sofrimento de Ana. Quando Penina chegou lá, Ana era estéril e foi Deus que cerrou sua madre. Penina não tem culpa, o marido não tem culpa, Ana não tem culpa. Só que cada um dá o que tem, né? O que Penina tinha era filhos, e o que Ana tinha era o amor do marido. Então o contraste era grande. Mas aqui em 100 páginas eu vou mostrar para você que Penina não vem na nossa vida para matar ninguém. Todos nós obreiros, os jovens hoje, está assim de Penina no teu caminho. A Penina é aquele que persegue na faculdade, na escola, aquele que cruza o nosso caminho para fazer a gente orar mais, ser mais crente, mais fiel. Então aqui eu ensino sobre isso. E o terceiro, o título é Casamento. Os 2 ali é família em geral e obreiros, para toda a igreja. Esse é específico para casamento. Casamento, eu abasteço ou abandono. Amém? Quem tem carro aqui, diga amém. Só quem tem carro ou moto, diga amém. Ah, bom, pensei que aqueles carros ali veio tudo sozinho. Mas ainda aqui não está igual aos Estados Unidos, não. Os carros têm motorista, né? Quando acaba a gasolina, vocês abandonam, joga fora, põe uma plaquinha: não quero mais não, acabou a gasolina. É assim? Não, né? Eu já passei vergonha, pastor, buscando gasolina na garrafa PET. Mas Jesus me libertou desse demônio, viu? Que é uma vergonha para um pastor, irmão, buscar gasolina com garrafa PET. Mas eu vou deixar o carro na estrada? Não vou, né?
Agora, hoje em dia está essa mania, eu quero me divorciar. Eu já pastoreei algumas igrejas. E qual é o motivo, irmã? Qual é o motivo, irmão? É porque acabou o amor. Acaba a gasolina do teu carro, tu não joga fora. Acaba a gasolina da tua moto, tu não joga fora. Agora qualquer coisa, acabou o amor. Aí joga a mulher fora. Aí joga o marido fora. Então aqui eu falo um pouquinho sobre relacionamento. É bem simples de entender. Tem lugar para pôr o nome do casal que vai ler. Principalmente os casal de namorado, ó. Viu? Tem esse negócio de acabou o amor. Você nunca amou, porque amor é igual planta, não acaba. Tem que regar. Põe água, põe adubo, uma terrinha nova, a planta vive de novo. Casamento é assim, irmão. Se deixar cair na mesmice, eu já estou pregando, viu? Não é vendendo livro, não. Já estou pregando. Se deixar cair na mesmice, ninguém aguenta. Só que tem umas novidades aí que não servem para crente também, não, tá? Não tem umas novidades aí que para nós não funciona, não. Então, dá uma lida ali, você vai ver que amor não acaba. E outra coisa, a coisa mais fácil que tem é alegrar a esposa e marido também. Todo mundo sabe, pastor, que mulher gosta de carinho, não é? Carinho, deu carinho, irmão. O casamento vai longe. É assim ou não é, irmãs? Vestido, carinho. Sapato, carinho. Relógio, carinho. Deu carinho, o negócio vai, irmão. E os irmãos, irmão, como é que deixa a gente alegre? Comida. Comida. Ué, a mulher faz um guisado, aquela boba cambuteada que para cascar tem que chamar a vizinha para ajudar, que duro. A gente só comeu na casa da mãe, a mulher fala um negócio daquele, a gente fica faceiro, né? Aí ela entra na carteira, sai do outro lado. Aí tem umas irmãs também, tadinha, que quer carinho, mas o irmão anda igual o gênio da lâmpada do Aladim, né, irmão? Tudo amarrotado, parece que saiu da garrafa, irmão. Só Deus, né? Mas amém, tá lá na frente, vai ter um diácono lá, logo eu vou lá, passe lá, e tem só 4. Então as que chegar primeiro, tem 500 irmãs aqui, ó, só tem 4 dessa, uma preta, uma rosa. Essa Bíblia é letra grande, com harpa, João Ferreira de Almeida, Jesus em azul, enfim. Isso aqui eu não gosto de falar muito não, só de ver você já compra. Eu gosto de falar dos meus livros. Passa lá, tem umas 2 Bíblias King James fininha, como já tem 5 dias que eu estou ministrando no Nordeste, não dá para trazer no avião, paguei uma mala deu 20 quilos, já está acabando. Então passa ali, tem livre, tem umas 4 Bíblias dessa aqui, se você puder, vai ajudar eu sustentar o menino na Índia, que eu adotei, e os missionários aqui no Jequitinhonha, e também aqui oh meu Deus, na Paraíba, no sertão aqui em Patos, que nós mandamos uma bencinha todo mês lá, você vai me ajudar, tá bom? Meu filho, me acompanha aí, nós temos aí já preguei 10 minutos para famílias, agora eu vou pregar para os jovens, tá bom? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto um tanto conhecido da palavra de Deus. Capricha aí no fundo, irmão, agora que é a hora. Não, se quiser também, né? Porque às vezes, eu não preciso de fundo não, para pregar não. Eu gosto é que os irmãos entendam. Eu não preciso de fundo não, mas eu vi que ele estava gostando ali. Continua que tá bom. Queridos, eu quero trazer uma mensagem ao coração da igreja. Hoje, com esse advento da internet, a gente prega uma mensagem aqui, o povo ouve, grava. Depois você vai pregar a mesma mensagem em outro lugar, o povo já sabe. E eu preguei mais de 10 anos rasgando esboço. Eu pregava, acabava o culto, eu rasgava o esboço. Fazia isso aí direto. De uns 10 anos para cá que eu comecei a guardar os esboços. Porque eu ouvi alguns pregadores, Billy Graham, alguns grandes nomes, dizer que a mensagem ela fica boa depois de 70 vezes. Só que naquela época não tinha gravação. Hoje você prega ali, prega aqui, daqui a pouco está todo mundo sabendo o que você pregou. Só que é injusto você pregar uma mensagem revelada, que você buscou em oração, ficou dias lendo a Bíblia para ter discernimento, pregar numa igreja e só ficar ali. Então, às vezes, Deus nos leva em lugares e, às vezes, acontece da gente repetir a mensagem que nunca é igual. Por que eu estou dizendo isso? Eu estava pregando sobre esse texto, sexta-feira, em Alhandra. Só que quando eu vinha para cá, eu disse, pastor, eu vou continuar na mesma mensagem. Eu orei a Deus e Deus não falou para mim pregar outra durante o culto todo, não teve uma direção. E essa palavra mexeu comigo. Eu vou dar continuidade, na verdade não é nem repetir, mas o texto só repetido. Mas eu quero contextualizar, trazer vocês para o texto. Eu gasto 15 minutos e depois com mais 20 eu prego e nós vamos embora felizes.
mas eu preciso da tua atenção. Esse texto aqui conta a história. Quem gosta de marcar os jovens, marca aí. O que o pastor Valmir pregou? Carregadores de vaso. Amém? Jovens carregadores de... Tem jovens que carregam vaso aqui ainda ou não? Tem não, né? Onde está os carregadores de vaso? Faz assim. Ih, não veio. Então, se você está orando para casar, já viu, né? Não carrega vaso, já larga logo, não precisa nem confirmação. Queridos, essa mulher do texto, a nossa irmã, esposa de um dos filhos dos profetas, a Bíblia diz que essa mulher vai passar por uma situação muito triste em sua vida. Corria tudo bem na casa dela. Ela era mulher de um homem considerado profeta, homem de Deus, homem de honra. Ela tinha 2 filhos, que coisa boa. Eu também tenho, no meu caso, um casal de filhos. Ela tinha 2 homens. O marido, que era uma bênção. E um dia esse marido morreu. Quero ser bem rápido aqui, mas eu quero destacar para os irmãos que na época dessa mulher, ser viúva não era como hoje. Hoje você tem auxílio do governo, tem aposentadoria. Se o marido morre, transfere-se a aposentadoria. Às vezes é a metade para a mulher tem um subsídio, ela tem um socorro. A igreja hoje tem bem mais amplitude e facilidade nessa questão de socorrer com alimentos e tal. A nossa mesmo fornece cestas básicas, né, para muita gente. Mas na época dessa mulher era terrível ser viúva. Tanto é que os irmãos sabem, e a Bíblia diz no Novo Testamento algumas funções sobre cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, zelar por aquelas mulheres que tinham perdido os maridos. Então essa mulher agora ela está de luta, ela está chorando a morte do marido. Só que ela tem 2 garotões lá, bonitão, igual esses meninos aqui. Então a esperança dela foi transferida. Eu não tenho marido, mas eu tenho 2 homens dentro de casa. Certamente esses meninos trabalhando, a coisa vai melhorar e eu não passarei por tanta luta, tanta miséria dentro de casa. Só que um dia, quando menos essa mulher espera, o que acontece? Bate na porta dela. Quem é? Somos os credores. Vocês desejam? Olha, você sabe que na lei do nosso país, quando o marido morre e deixa dívida, a gente vem e leva os filhos para que trabalhem, ou sejam algumas versões escravizados, ou sirvam até pagar a dívida do marido. Eu acho que o marido dessa mulher deixou uma dívida grande, porque essa mulher não tinha como pagar a dívida. E aparentemente ele não deixou herança material para ela. Ela não tinha bem. Se fosse hoje, não tinha carro, não tinha terreno, não tinha casa. Ela não tinha como sanar a dívida. Não tendo como sanar a dívida, resta para ela, se fosse hoje, um agiota. Ou, se tiver nome bom, banco. Ou ainda, se for um pouco melhor, usar os cartões de crédito de alto, né, valor aí de limite. Então, como essa mulher não tinha nada, ela também não toma essa decisão. Não vai a bancos, não vai a agiota, ela não vai a lugar nenhum que pudesse resolver o problema paliativamente. Pastor, o que o senhor quer dizer? Na introdução, tomemos muito cuidado, porque há soluções paliativas que trazem problemas futuros que depois serão difíceis de resolver. Já vi muita separação, muito jovem, muita moça chorando, divórcio dos pais, que é um buraco que fica na família por conta de dívidas. E aí eles dizem, acabou o amor. Não é que acabou o amor, sobrou dívida, sobrou conta. Então nós temos que tomar muito cuidado com os paliativos. Empresta do banco hoje, empresta amanhã, vai no agiota, daqui a pouco destruiu a vida e não percebeu. Essa mulher dá uma lição muito grande para nós aqui. Ela sai e a Bíblia diz que ela toma um único endereço: a casa do profeta Eliseu. Aleluia. Vai melhorar, você quer ver? Quem conhece o endereço do profeta, irmão, adianta a bênção. Quem conhece o endereço do profeta, recebe direção na hora da dificuldade.
Quando ela chega diante do profeta, o profeta a recebe e ela lança sobre ele a sua adversidade. E ela diz: olha, o meu marido, o teu servo, morreu. O profeta responde a ela: e eu? No meu português, irmão, trazendo para hoje, o que eu tenho a ver com isso? É minha culpa? O que eu posso fazer? Eu sou Deus para ressuscitar teu marido? Pensamento dele. Você vê a grosseria de Elias na primeira parte da resposta dele. O que eu posso fazer por ti? Eliseu, aliás. Aí tem uma vírgula ali. Por que tem uma vírgula? Porque antes dele responder, ela falou uma palavra-chave que traz sucesso a todo crente, todo jovem, todo adolescente. Ela diz assim: ó, o meu marido, o teu servo, morreu. Não era qualquer pessoa, era um homem que era servo. Aí Eliseu disse assim: olha, o que tu tens em casa, me declare. E quando Eliseu lança essa palavra, a mulher disse assim: a tua serva não tem nada. Ou seja, está claro que ela não tinha herança, dinheiro, casa, fazenda, recurso financeiro nenhum. Só que tem outra vírgula. Aí ela diz assim: a não ser uma botija de azeite. Presta atenção nessa introdução. Há duas palavras aqui, mocidade. Há duas palavras aqui, igreja e obreiros, que vão mudar a vida dessa mulher e de seus filhos para sempre. A primeira: o meu marido morreu, mas era servo. Eu sou viúva, não tenho nada, mas também sou serva. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o fato dessa mulher estar em luta, em batalha travada, não eximiu de dentro dela o fato de que ela era serva. Ou seja, o mundo pode estar de ponta cabeça. Eu não tenho marido, eu não tenho dinheiro. Aliás, eu estou a ponto de perder meus filhos. Mas a tua serva está aqui e não tem nada. O meu marido não deixou fazenda. O meu marido não deixou uma casa, um terreno. O meu marido não deixou dinheiro. Mas o meu marido deixou um legado. Ele servia e eu também sou serva. Escute o que Deus vai fazer na casa desse casal por causa da servidão do marido e também da esposa. Se o irmão puder aumentar um pouquinho o grave e tirar um pouquinho desse agudo. Escute bem. O profeta então olha para ela e diz: viu, vai embora para tua casa, pega vasos emprestados de todos os teus vizinhos. Não pega poucos não, pega bastante. Depois você entra em casa, tranca a porta e começa a derramar o azeite da botija dentro dos vasos. Só que tem um problema: os vasos que encherem, a senhora separa. Não deixa vaso vazio com vaso cheio. A Bíblia diz que ela vai, pastor. Quando ela chega na sua vizinhança, ela começa a pedir: me dê um vaso, o vizinho entrega. Me dê outro vaso, o vizinho entrega. Me dê outro vaso, o vizinho entrega. E Deus falou comigo, preguei isso aqui lá sexta-feira. Eu estou só introduzindo, mas eu não vou pregar a mesma coisa, só para vocês entrarem na história. Quando pensa que não, a casa dela está cheia de vasos. E o que Deus está falando conosco? Essa mulher não tinha nada financeiramente falando, mas era de um caráter ilibado, porque ela tinha vizinhos que emprestavam vasos para uma mulher falida, quebrada e sem esperança. Eu estou com vontade até repetir, mas não vou não. Eu disse sexta-feira lá, eu quando criança, quando tinha menos da idade de vocês, cansei de sair com um copinho na mão e ir no vizinho buscar óleo, arroz, açúcar. Eu peguei essa época. E um dia eu ia no vizinho da direita, outro dia não podia repetir, o vizinho era no da esquerda. E eu nunca vi uma mulher como minha mãe, tão honesta para pagar. A minha mãe é adotiva, porque eu fui adotado quando criança. E depois de grande que eu fui descobrir vida, sobrenome e tal. E por sorte eu era Carvalho 2 vezes. Valmir Carvalho da mãe que deu e Valmir Carvalho da mãe que pegou. A
mãe que pegou era carvalho e o pai que deu era carvalho também. Mas, enfim, só para os irmãos terem uma noção, irmãos, eu lembro que quando a minha mãe recebia, leva o copo da fulana, leva o copo, não sei como é que ela marcava na cabeça. E eu fiz isso aí algumas vezes. Agora eu pensei, ninguém vai emprestar vaso a essa mulher. Mas eu esqueci de um detalhe. Ela não era só mulher de pastor, não. Ela não era só mulher de crente, não. Ela não era só mulher de profeta, não. Era mãe, que amandurá. Ela tinha intimidade dela com Deus. Ela tinha caráter de mulher de pastor. E ela tinha caráter de uma mulher cristã. Aonde ela bateu, o vizinho entregou o vaso. Aonde ela bateu, ela recebeu auxílio. Até aqui, dava para mim pregar uma mensagem de 1 hora se eu aplicasse esse texto. Foi o que eu preguei lá, mas gastei 1 hora. Quando chegou aqui, a história mudou. Porque eu preguei sobre essa situação até o momento em que a casa estava cheia de vasos e os vasos foram cheios. E eu encerrei a mensagem aqui. Eu não entrei na parte que eu vou entrar hoje. Quando os vasos, quando a mulher fecha a porta da sua casa, porque nós crentes, irmãos, jovens, mocidade, isso é bom que vocês até anotem. Tem que tomar muito cuidado com a internet. Porque eu fico observando a Bíblia. Há quantos mil anos não foi escrito esse texto antes de Cristo? Nós já estamos no 2025 depois de Cristo. E o texto é atual. Fecha a porta da sua casa. Irmão, Facebook não é para estar mostrando roupa íntima. Facebook não é para você tirar foto do quarto mostrando cor das suas roupas que estão penduradas. Facebook, internet em geral, não é para crente, irmão. Esses dias eu vi uma foto. Eu vou dizer para a mocidade aqui, mas parece que aqui nesse estado não tem isso. A pessoa engravida, mulher de presbítero, aí ela tira uma foto com a barriga de fora, com a blusa parecendo um sutiã segurando só o seio, e pega um sapatinho, põe na barriga e escreve: o Enzo está chegando, Carolzinha está chegando. Irmão, isso é tipo de crente? Isso é atitude de crente, irmão? Eu não sei, irmão, você me desculpe, eu não prego para agradar ninguém. E eu também não bato em ninguém, eu bato é no pecado. Mocidade, aprenda uma coisa na tua vida. Ninguém está querendo ver barriga de ninguém na internet, não, irmão. Mostra para o teu marido lá a barriga. Você, moça, rapaz, jovem, obreiro. Irmão, que coisa horrível. Um obreiro na internet. Que tem a ver um obreiro postar na internet de bermudão, muque, tanquinho? Irmão, irmã, já nessa época o profeta dizia: entra na tua casa com teus filhos. Ou seja, a intimidade da senhora e dos teus filhos não diz respeito a ninguém. Não mostra sua desgraça a ninguém. Não mostra suas misérias a ninguém. Fecha a porta lá, que Deus vai fazer um milagre. Eu fiquei indignado, irmão. Virou moda. Na minha cidade virou moda. Para mim, o camarada, você pode ser pernambucano, nortista, bravo do jeito que for, eu também sou brabo. Só que eu aprendi com o meu professor de teologia, porque um dia eu cheguei para ele e falei: pastor, eu sou crente. Pastor, eu pego o anjo com a mão. Eu vou no monte, eu sou daqueles de orado, de acender graveto. Sabe aquela época que o povo dizia que acendia graveto? Só que eu tenho um probleminha, pastor. Eu tenho o pavio muito curto, pastor. Quando eu penso que não, a mão já foi. De vez em quando vem uma também, né? Porque ninguém só bate, apanha também. Tem uns que contam testemunho que só batia, né? E matava, né? Nunca apanhou não, meu filho, só batia. Acaba bom, hein? Devia lutar, luta livre, né? Ele disse para mim: não esquenta não, meu filho. Jesus é aquele que aumenta pavio de crente. Eu falei: ele disse: tu pode ser brabo aqui, tu pode ser tudo. Se tu continuar aqui no curso teológico comigo, na escola dominical, Jesus vai aumentar teu pavio, rapaz. E não é que é verdade mesmo, pastor? Tomei uns prejuízinhos, Jesus melhorou. Mas irmão, olha o que o profeta está dizendo:
Fecha a porta da tua intimidade. Você sabe por que muita gente reclama que não vê milagre? Porque a vida é exposta. Porque mostra o que não é para mostrar. Porque fala o que não é para falar. Cuidado com a internet, mocidade serve para nós obreiros. Irmãos, cuidado, porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Você está contando o plano de comprar um carro, você vai lá na internet. Ó, irmão, estou comprando, Deus... Cuidado, hoje em dia não dá mais para fazer isso. Porque tem gente que é capaz de ligar lá e falar, não vende não. Eu compro mais caro. Cuidado, o que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Você imaginou a casa da mulher aberta? A casa aberta, pastor. O povo passando na rua. Quer ver? Deixa eu fazer igual esse moço aqui. Eu vou copiar de você. Não pode ser só bem vestido não. Tem que ser um jovem também da cara alegre, né? Que jovem da cara feia não serve para ajudar a gente, que vai sair na filmagem, né? Então esse engomadinho ali de óculos, da gravata vermelha. Vem cá, meu filho. Você vai me ajudar, você. 5 minutos aí. Já está sorrindo. Vem o outro do lado também. Agora até quem estava de cara feia sorriu. Mas agora não adianta. Eu estou olhando faz tempo. Corre os dois aqui que vocês vão ser os 2 filhos da viúva. Agora imagine essa cena. Vem cá, meu filho. Sobe aqui. Pode, pastor? Aqui. Pode subir? Vem cá, meu filho. Porque com material didático é melhor, né? Está alinhado, hein? Se eu não venho, você prega no meu lugar, certeza. Viu? Tá aqui os dois, ó. Você vai chamar o Pedro e João. Naquela época não tinha negócio de Enzo, não, viu? Naquela época tinha, não. É João, Francisco. Aquela época lá, eu nem sei os nomes na época da mulher lá, viu? Você não é Enzo, não, né? Se for hoje, você não vai ser, não. Você vai ser o Pedro. Isso aqui vai ser o João. Aí, você imagina a casa da mulher aberta, a mulher com a botijinha de azeite, pequenininha. Traz um vaso, João. Vem, João. Todo mundo vendo. Um vaso grande e a mulher. O que essa doida está fazendo? Aí foi embora. Aí traz um vaso, Pedrinho. Aí vem o Pedro. Vem. O que é pequeno não acaba. E o que é grande enche. Não, você não deu glória que você não pegou, mas tá bom. E o povo na rua vendo. A cena passa 1 minuto, passa 2. Vem, Pedrinho. Traga o vaso, Pedrinho. Pedrinho, vem. Ela pega o que é pequeno, despeja no que é grande. O que é pequeno não acaba e o que é grande enche de novo. Para mim, pastor, caiu aqui. Vai embora, Joãozinho. Aí a casa da mulher, irmão, ia virar um escândalo. A rua cheia. Não vai embora não, meu filho. Começou agora. Vai embora para dar o vaso pro outro, rapaz. Aí, fica aí, vocês vão ficar comigo uns 10 minutos nós tem aqui. Escute. Aí o povo está na rua. Você imagina uma casa cheia de vasos grandes, amém? Aí, para encher, vem, Pedrinho. Aí vem, Pedrinho. Aí ela está aqui com o pequenininho. Nessa hora, já teria gente dizendo, falta um pino. A mulher é doida. Que brincadeira besta é essa? O moleque vai com vaso, o outro vem com vaso. Outra, ela está usando o vaso que emprestou de nós. Ai. Não, você já pensou, não? O povo na rua olhando, e de longe a casa aberta, e um menino vai, o outro menino vem, e ela com a botijinha na mão, não acaba a botija, e os vasos enchendo. Endoidar, irmão, ia ser a turma não podia não ver o azeite, sei lá o que o povo ia falar. Você imaginou, não? Aí o profeta falou assim, eu vou te dar 2 ordens. A primeira, depois que você emprestar os vasos, fecha a porta. Ninguém está vendo, amém? Ninguém precisa ver teu problema, tua miséria, tua queda, tua escorregada com a menina lá. Viu? Tua escorregada com o menino. Só o pastor, às vezes, precisa saber, tem que contar para ele. O negócio lá não deu bom não, pastor. Agora não precisa estar no Facebook não, o Joãozinho caiu. Você viu o que aconteceu com a Priscila? Você viu o que aconteceu com o Francisquinho? Com o Enzinho? Falar um Enzinho também para quebrar o galo, né, irmão? O Henrique, o Rodolfo. Você já pensou, irmãos? Então fecha a porta, para de contar para amiga, para amigo. Cuida da sua vida lá, tranquila. Se tiver que abrir a porta, abre só quando o vaso estiver cheio. Aí escute bem, que agora eu quero pregar e usar esses meninos. A porta está fechada, amém? Vai começar o culto. Porque culto é bom de porta fechada. Pastor, porta fechada da igreja? Não no sentido literal. Culto é bom quando a sua mente está cativa, irmão.
está no céu, não está na dívida, na conta de água, no boleto do carro. Porque milagre acontece na hora que você está na intimidade com Deus. Você não está lembrando de raiva, de fofoca, diz que me disse, irmão. Você está adorando a Jesus, aí o culto acontece gostoso. A porta está fechada. Aí ela diz: meus filhos, bora começar o culto. Por que culto? Porque ela estava ministrando, ela estava com um azeite na mão. E agora ela vai chamar o primeiro menino. Vem, Pedrinho. Eu até esqueci o nome que eu dei. Você é o Pedro mesmo? É? Você vai ser o Pedro então. Vem, Pedrinho. Aí, irmãos, ó a cena. Glu, 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 glu. Encheu, meu filho? Encheu? Então leva. Vai lá buscar outro vazio. Joãozinho, traga um vaso para a mamãe. Aí o Joãozinho vem. Glu, 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 glu. Se você não der glória, eu vou ficar aqui até da hora de eu parar. Encheu, Joãozinho? Então vem, Pedrinho, traga um vaso para a mamãe. E ainda estou fazendo papel da mamãe, irmão. É duro, viu? Mas fazer o quê, né? Aí ele vem. Agora eu pergunto à igreja: um filho que perdeu o pai, outro filho que perdeu o pai, está vendo a mãe passar luta e vê a mãe com uma botijinha de azeite derramando no vaso, na mão dele, o vaso enchendo, o azeite não acabando, como esses dois garotos estavam, ramando e que a face alai, como esses meninos estavam nesse momento, um olhando para o outro e dizendo: o que é isso? Não estou entendendo nada. Ramandiacando, que minai. Segura aí, meus filhos, segura. Segura, eu vou aplicar aqui, fica comigo aí. Escuta essa. Já dizia um velhinho que eu conheci: o cavaco nunca cai longe do toco. Quem entende essa expressão? O cavaco, vocês estão ouvindo lá atrás? Nítido? Estão ouvindo? Amém? Sério, dá para ouvir limpo? O cavaco nunca cai longe do toco. É quando você vai cortar lenha. A mocidade não vai entender, eu tenho que explicar. Pega um machado e bate na tora. Pá! O cavaco da tora cai do lado. Isso é referente aos filhos. Você critica seu filho? Você fala mal do teu filho? Seu filho não gosta de ler Bíblia? Seu filho não gosta de igreja? Seu filho não gosta de escola dominical? Seu filho dá trabalho para acordar? Ramando Kaurei Fai. Deixa eu te dar uma notícia ruim, meu filho, ou boa, para você mudar. O cavaco nunca cai longe do toco. Você nunca orou? Seu filho nunca te viu orando? Não adianta insistir, bater nele, que ele não vai orar. Você só acorda tarde, não adianta bater no menino. O cavaco não cai longe do toco. Você não gosta de culto de ensino? Não adianta gritar com o menino. Agora, se você tem direção de Deus, a palavra de Deus na tua vida é uma realidade, e o teu filho presencia, traz um vaso, Pedrinho. Glu, 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 glu. Vai acontecer isso na vida dele. Ele vai ver que você é de Deus, que você tem algo de Deus. Amai, que amai. Agora olhe para cá, que eu vou começar a correr para terminar. Escute. Os garotos estão trabalhando. Vai lá buscar outro vaso, meu filho. Corre, Joãozinho. Olha aqui. Ô, Joãozinho. Está tudo tranquilo, meu filho? Está gostando do milagre, meu filho? Coisa está boa, né, meu filho? Nós vamos sair da miséria, meu filho. Deus está honrando o papai até depois de morto, meu filho. Eu acho que vocês vão para a faculdade que seu pai foi, meu filho. Vocês vão estudar na escola de profeta de Eliseu, porque a coisa aqui em casa está mudando. Vai lá, Joãozinho. Bora, Pedrinho, traga um vaso, Pedrinho. Pedrinho, meu filho, você está vendo que coisa linda? Confiar em Deus. Está percebendo que a botijinha na mão da mamãe não acaba? Vamos tentar encher mais esse, Joãozinho. Pedrinho, bora. Encheu.
Aí lá vai agora. Obrigado, Pedrinho. Joãozinho, tá tudo bem aí, meu filho? Traga mais um vaso. Ô Joãozinho, traga mais um vaso. O vaso acabou. Senta lá, meu filho. Nunca teve crise de azeite na igreja. Entra governo, sai governo. Entra prefeito, sai prefeito. Entra deputado, sai deputado. Muda pastor, muda presidente. Mas nunca teve crise de óleo na igreja. O que falta na igreja é vaso. Porque enquanto tiver vaso, o azeite vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Só quem é vaso adora Jesus. Se você obreiro é vaso, adora Jesus. Se você irmã é vaso, adora Jesus. Ó mocidade, é noite de batismo hoje. Tem óleo na igreja. Está descendo óleo. Enquanto tiver vaso, o azeite vai descer. Pregador não controla óleo não, meu irmão. Nós somos só o cano. A água é o Espírito Santo que passa no cano. Enquanto tinha vaso, o azeite caía. Só parou de cair azeite quando acabou os vasos. Agora lá vai. Escute. Segunda ordem. Separa os vasos vazios dos que estiverem cheios. Foi o profeta que diz, não sou eu não. Coloca os vasos cheios de lado. Irmão, irmã, deixa eu contar um negócio a vocês. Esse culto aqui, na casa dessa irmã, eu dei um nome para o culto. Hoje não é o culto com a participação dos jovens. Esse culto aqui eu dei um nome para ele. É, o culto dos vasos. Só que tinha dois tipos de vaso na hora que abriu o culto. Aliás, um tipo de vaso. Só vaso vazio. Mas é porque a porta ainda não tinha sido fechada. Porque todo mundo que vive com a porta aberta é vazio. Todo mundo que vive com a vida exposta é vazio. É, não dá. O Espírito Santo não divide a casa com ninguém. Aleluia. Aí escute bem, fechou a porta, começou o culto. Já era um vaso cheio, o resto vazio. Só que o profeta falou, não deixa o cheio junto, coloca de lado. Porque o profeta sabia, se você deixar o vaso vazio do lado do cheio, qualquer coisinha que acontecer, se esbarrar no vazio ele tomba. Se quebrar, perde o recipiente de pôr óleo. Dá trabalho para consertar. E o cheio não, o cheio você passa, esbarra, ele está pesado. É aquele crente que você vem no culto, 10 cultos, o pastor não dá a paz do Senhor para você. É a mesma coisa se tivesse dado. Você é vaso cheio. Você é vaso cheio. Porque tem vaso que se o pastor sair por aquela porta, não me cumprimentou 3 vezes, está de marcação comigo. Ser crente é muito mais do que isso, irmão. Pastor não gosta de mim. Ô vaso, se encha, meu filho. Se enche, é muita gente para o pastor cuidar. É muita gente para dar paz do Senhor, irmão. Agora, se você não for embora e vier aqui quando acabar o culto, você vai dar paz. Vai sair mais crente, se é a paz que você quer. Então o profeta falou, não deixa os vasos vazios perto do cheio não. Os cheios você coloca de lado. Por quê? Porque um vaso cheio perto de outro vaso cheio contagia o vazio. Quantas laranjas para estragar um saco de laranja boa? Quantas podres a gente precisa? Hein, mocidade? Um saco de laranja boa, eu quero estragar o saco. Quantas podres eu preciso colocar lá? Quantas? Eu quero ver vocês participar. Quantas, mocidade? Uma? Só uma? Estraga um saco inteiro? E se você pôr uma boa no saco de podre, ela sara o saco ou não?
Difícil, né? Só que o culto começa, pastor, e a mulher está ministrando. Enche um vaso, enche outro vaso. Daqui a pouco, traz um vaso vazio. Não tem mais, está todo mundo cheio aqui. O fogo está caindo, a glória está descendo, o poder de Deus está enchendo a casa. Agora lá vai. Escute bem. Quando o poder de Deus enche a casa, Deus me dá uma lição aqui. Mais uma lição. E qual é a lição, pastor? Os irmãos sabem que a mulher pediu vasos para vários tipos de vizinho diferente, amém? Sim ou não? Vocês acham que todos os vasos eram idênticos? Tudo igualzinho? Então vamos trazer para os nossos dias. Vamos aplicar para nós? Estou vendo um vaso ali, estou vendo outro aqui. Os dois são iguais, não são? Vaso arredondado da boca grande, né? Mas você sabia que tem vaso pescoçudo? Tem ou não? Hein, mocidade? Vocês sabiam que tem vaso da boca grande, mas tem vaso da boca pequena? Sim ou não? Tá fraco, mocidade. Vocês sabiam que tem vaso roliço, mas tem vaso magrelo? Então quer dizer que na casa daquela mulher tinha vaso de todo, vaso bocudo, amém? E vaso da boquinha pequena, amém? Vaso roliço, talvez um vaso meio quadrado. Vaso baixinho e bujudo, e vaso também pescoçudo. Vaso liso e vaso frisado. Pensa num culto que os vasos eram diferentes, mas quando o culto acabou, Deus não negou óleo para nenhum. Pastor, como é que é? Isso é Deus ensinando para nós que quando o óleo desce, pega o vaso bocudo, pega o vaso magrelo, pega o vaso roliço, pega o vaso grande, pega o vaso pequeno, pega o vaso rico, para você entender, pega o vaso pobre, pega o vaso negro, pega o vaso loiro, pega o vaso que canta, pega o vaso que não canta, pega o vaso que prega, pega o vaso que não prega, pega o vaso bom, pega o vaso ruim. O culto que tem óleo, Deus pega todo tipo de vaso. Essa noite Deus vai pegar você e Deus vai te encher de maneira que você nunca mais será o mesmo. Você pode adorar comigo? Você pode adorar comigo? Eu quero ministrar sobre a tua vida, vaso de Deus, homem de Deus, obreiros, mulheres de Deus. Hoje Deus enche quem dá glória alto, mas Deus também enche quem dá glória baixo. Deus enche quem chora com lencinho, assim ó. Hoje a noite é para Deus encher todo tipo de vaso. Aí Deus enche quem chora assim também. Enche também. Enche quem dá, oh glória. Enche aqueles do manto, né? Mas ele enche aquele assim também, ó. Aleluia. Aleluia. É porque meu jeito de adorar é assim. Aleluia. A gente olha, às vezes quer criticar, né? Mas cada vaso é de um jeito. A Bíblia diz que Jeremias desceu na casa do oleiro, sim ou não? Quando chegou lá, a Bíblia diz que Jeremias estava olhando o oleiro trabalhar, e na hora que o oleiro está pisando lá na roda, o vaso quebrou. Aí o oleiro, de novo. Aí Deus falou para Jeremias: está vendo aí? Assim sois vós aí, ó, casa de Israel. É desse jeito. Vou fazer tudo novinho, Aí eu estava olhando lá, na casa do oleiro. Tinha um vaso, não tinha?
tinha roda para fazer o vaso, não tinha? A roda era onde colocava o vaso, para o vaso ir girando. E tinha ou não tinha? Está lá no texto. O oleiro estava com o vaso lá na roda, amém? Olha no texto lá, você vai ver o oleiro, você vai ver o profeta, você vai ver o vaso quebrado, você vai ver o barro, você vai ver a água, você vai ver de tudo lá. Mostra no texto para mim uma lata de lixo na casa do profeta. Se tinha, Deus não deixou escrever, porque ali está simbolizando nós na casa de Deus. Aqui ninguém é descartável não, meu irmão. Aqui desde o mais barulhento ao mais silencioso. Então, mocidade, para com esse negócio de complexo. Para com esse negócio de bullying. Bullying é de coar café, meu irmão. Não deixe ninguém te desmerecer na escola, na faculdade, na tua rua. Ou qualquer coisinha hoje, eu fiz bullying. Tem que estar dando calmante, levando em psicólogo, irmão. Deus gosta do vaso orelhudo, do vaso sem orelha também, do vaso da cabeça maior, da cabeça menor, irmão. Foi Deus que te fez assim. Vai adorar Jesus, vai orar a Deus e agradecer por estar vivo, por ser crente, por estar na igreja adorando, por ser um vaso na casa de Deus. Porque enquanto você estiver na casa de Deus, o óleo desce, o óleo desce, o óleo desce. E se o óleo descer na tua vida, tu muda para sempre. Oh, glória. Ó, comecei a terminar. Estou dentro certinho do horário. Vou terminar 9 em ponto. Porque senão você sai murmurando e perde o que recebeu ainda, né? Porque tem um espírito das 9 aí, irmão. Aqui não tem não, mas lá em São Paulo tem. Estou brincando, irmão. O homem me deu muito tempo e nós vamos encerrar. Escute. Antes de eu encerrar, eu gosto muito da Bíblia. Gosto muito da Bíblia. Escute bem. Lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8, está escrito assim, ó: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E diante de ti eu coloco uma porta aberta, e que ninguém a pode fechar. Tendo pouca força. Quanta força? Quanta força? Guardaste a minha e não negaste o meu. Qual é o segredo desse texto? É guardar e não negar o. Por quê? Porque todos nós sabemos que quando nós somos fracos, somos dependentes. Por isso que tem um perigo muito grande que pega os crentes de hoje. É quando você está na bênção, num bom emprego, numa boa escola, numa boa faculdade, o lar está bem, a família está bem, o ministério está bem. Aí você diminui a oração, diminui a leitura, diminui até a frequência no culto, e está tudo beleza. Você acha que é autossuficiente. Por isso que de vez em quando vem uma notícia na igreja e a gente fala, não pode ser, aquele obreiro caiu. Não, ele não. Ele não. Esse texto aqui está falando da fragilidade do vaso. Eu conheço a sua fragilidade. Eu conheço você. Todas as tuas obras. Mesmo conhecendo diante de ti, eu coloco a porta aberta. Não tem capeta que pode fechar, irmão. Não tem demônio que fecha a porta que Deus abriu. Só que Deus esclarece: tendo pouca. Quem tem pouco sempre depende. E quem tem muito não precisa de ninguém, irmão. Então essa noite não é o culto dos vasos top, não. Bonitão, não. Até porque, irmão, cada panela tem sua tampa. Olha para nós obreiros aqui, ó. Tem branco, tem preto, tem loiro, tem igual eu, pardo, tem alto, tem baixo, tudo nós casou. Vai reclamar com a nossa mulher, ué, a minha gostou de mim. E a mulher do pastor gostou dele. E nós somos vasos diferentes. Fala diferente, prega diferente. Agora você acha que Deus vai fazer acepção de pessoa? Então, Bíblia, para nós encerrar, São João 10:9.
Eu sou a porta. Quem entrar por mim vai entrar e sair, vai achar pasto. Jesus está dizendo aqui, ó, eu sou uma porta que não faça acepção. Entra quem quer. Está entendendo ou não? Jesus não quer saber branco, preto, rico ou pobre. Não quer saber nada disso. Eu sou a porta que não faz acepção. Entra quem quer. Agora tem uma coisa, se entrar, vai comer. Vai, porque tem pasto. Aí lá em Apocalipse capítulo de número 8, versículo 3 que eu falei, capítulo 3, versículo 8 que eu li, e o 7 diz assim, ó, eu tenho a chave de Davi que abre ninguém. E se Deus abriu a porta para o negão? O loiro vai fechar? E se Deus abriu a porta para o alemão? O negão vai fechar? Então, irmão, esse negócio que tem no Brasil, porque eu sou preto e pobre, isso aí é um vitimismo. Vitimismo. Porque eu sou lemão irmão, isso é vitimismo. Jesus não faz acepção e nem separação de pessoa. Para ele, o vaso é vaso, irmão. Só tem uma coisa que ele quer saber: está de boca para cima para me encher? Está de boca para cima para me abençoar? Está de boca para cima para me mudar a tua história? Por gentileza, se coloque de pé que eu só tenho 3 minutos. Olha os vasos levantando. Agora mais um pouquinho, só para nós não esquecer a Bíblia. Apocalipse 3:20. Eu estou à porta aí. Se alguém abrir, eu entro. E se eu entrar, eu ceio contigo. Mas falta alguma coisa aí. Tu ceia comigo. O Jesus que é porta em João 10 é colocador de porta em Apocalipse 3:8. Mas ele é batedor de porta em Apocalipse 3:20. Ou seja, ele está batendo na porta do vaso, do pior vaso que tinha na época, que era a igreja de Laodiceia. Um vaso quebrado, rachado, desviado. Um vaso que se achava o cara. Não, nós somos ricos. Aqui não falta nada. Nossa igreja é a top das galáxias. Aqui em Laodiceia, você já sabe, tem umas fábricas de colírio aí que ninguém consegue fazer igual. A nossa lã aqui, ó, felpuda, brilhosa, não tem igual. E ouro, está saindo ouro para a janela. Aí Jesus falou, vocês são pobres, vocês são miseráveis, cego. Ou seja, seu colírio não vale nada. E nu, sua roupa que você fabrica aí, sua lã não vale nada. Eu vou aconselhar vocês. Aí bateu. Aí ele disse, se vocês abrir, ou seja, se o vaso estiver de boca para cima, eu encho. Aí ele disse, se eu entrar, eu vou ceiar com vocês. Só que é o seguinte, vocês vão ceiar comigo também. Porque Jesus não quer entrar na nossa vida para expor o pecado nem a mazela. Ele quer entrar para fazer festa, irmão. Ô glória! Ele quer entrar para alegrar o nosso coração, a nossa alma. Agora eu encerrei. De tudo isso que eu preguei aos irmãos, vocês notaram que Deus faz a parte dele, mas o milagre tem a nossa participação ou não? Tem ou não? Quem arrancou Lázaro do túmulo? Mas quem tirou a pedra? Pegou ou não? Lázaro, sai para fora. Mas antes ele disse o quê? Por que ele mesmo não tirou? O que é mais fácil? Tirar uma pedra ou ressuscitar um defunto? Então eu vou falar uma coisa para essa mocidade. Sabe o milagre dos vasos? Foi lindo, mas teve os carregadores de vaso na casa. Teve uma mocidade lá que trabalhava, não ficava o dia inteiro no videogame, na internet, fuçando a vida dos outros. Era carregando vaso, carregando vaso, carregando vaso, carregando vaso. Enquanto eles carregavam, Deus enchia.
Então essa noite eu prego para uma mocidade, para uma juventude, que aqueles que são, vão continuar sendo. Os que não eram, passarão a ser. A partir de hoje, carregadores de vaso em casa. Faz a tua parte, ajuda a mamãe, ajuda o papai, mas não abra mão de participar do milagre dentro da tua casa. Você pode adorar Jesus? Tem algum... Posso fazer um apelo, pastor? Estou com a permissão do pastor, quero fazer um apelo. Capricha aí, meu filho, agora. Olha para cá, irmão, irmã. Só que não demore, para nós não passarmos o tempo. Olha para cá. Pastor, eu preciso viver esse milagre lá em casa. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Mocidade, adolescente, sai do teu lugar, eu quero orar por você. Pastor, a partir de hoje eu quero voltar para Jesus. Eu quero ajudar o meu pai, a minha mãe. Eu quero ser um carregador de vaso dentro da minha casa. Eu quero presenciar coisas extraordinárias. Corre aqui, moça, corre, rapaz. Eu quero orar por vocês. Não demora não, não demora não. Você, homem, mulher de Deus, vem, eu quero orar por você. Correndo, correndo. Você não pode demorar mais. Eu preciso orar pela tua vida. Sai do teu lugar. Se tiver alguém, faz assim com a mão. Eu não vi citar o nome de visitante não crente. Se tiver alguém, só faz assim com a mão, nós vamos te achar. Mas se não tiver, eu quero orar por aqueles que estão no meio dessa mocidade, mas que a partir de hoje estão dizendo: pastor, peguei a visão, eu vou mudar a minha história. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Corre agora. Com você que não é batizado com o Espírito Santo, corre agora. Não demora, irmão, que eu vou devolver o microfone ao pastor. Eu sei que passou 1 minuto ou 2, mas ele já liberou para mim orar por você. Venha, eu quero orar por você. É impossível não ter aqui um vaso que Deus não esteja querendo encher essa noite. Eu não falo as paredes. A senhora, o senhor vai voltar a falar línguas estranhas. Vai ser curado, vai ser curada. Deus vai repreender esse mal. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Vem cá, mocidade, vem cá você. Pastor, eu quero falar línguas estranhas. É com você que eu estou falando. Pastor, a partir de hoje, pastor, olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor, viu? A hora que mamãe gritar, eu estou pulando. Vem, eu quero orar por você. Corre que o nosso tempo já deu. Temos aqui essas irmãs, mas eu quero orar por você. Não tenha vergonha não, que a hora que você sair do lugar, vai vir o teu colega do lado. Tem gente que precisa de um incentivo. Pena que eu não sou de insistir. Eu vou orar. Estende a mão para cá, obreiros, vamos orar. Vem, mocidade, não tenha medo não. Todos vocês são batizados com o Espírito Santo? Então são carregador de vaso, é tudo batizado, né? Amém. Todos vocês jovens já estão diante daquilo que buscam de Deus? Tá bom para você o seu namoro assim? Ou você está com vergonha? Tá bom para você o jeito que você obedece teu pai e tua mãe? Tá bom assim? Sua mãe e teu pai dão testemunho de você hoje? Tá uma bênção? Então, se você quer melhora, sai do teu lugar. Sai do teu lugar, porque enquanto uns choram, outros riem, outros ficam temerosos, tem outros querendo dizer: eu queria, mas não foi nenhum. Só foi as irmãs adultas. Nós precisamos orar por vocês. Corre, dá tempo. Eu estou insistindo só porque eu vi alguns querendo sair do lugar. Venha, eu quero orar por você. Venha. Obreiros, estendo a mão, eu vou orar. Irmãos, depois eu não oro nem para o meu pai se ele ressuscitar do caixão. Eu não oro mais, vou orar agora. Amém? Você perdeu a oportunidade de ser batizado essa noite. Oremos por essas irmãs. Tem mais algum irmão? Pastor, eu quero receber essa oração. Eu vou mudar a história da minha casa. A partir de hoje, eu sou outra pessoa. A partir de hoje, eu vou gozar milagre que eu nunca vi antes. Mas eu vou fazer o que eu nunca fiz antes. Oremos. Pai, está aqui essas irmãs. Que bom, Senhor, que elas estão aqui. Está aí a sua igreja. Estão aí esses jovens que não são meus, não são também do pastor, são seus, Pai. São moças suas, são rapazes teus. Eu quero orar, impetrar sobre eles a bênção, sobre a igreja a bênção, mas em especial sobre essas irmãs que aqui estão. Senhor, que a partir de hoje o óleo do socorro desça na casa das tuas filhas, que o teu nome seja glorificado e que a bênção do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo repouse sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse, irmãs. Obrigado, pastor.